Hoje eu quero conversar com você sobre algo que vai mexer profundamente com a forma como você enxerga a sua saúde, a sua força e até mesmo o seu futuro. Eu sou a doutora Helena, e o que vou revelar agora pode mudar completamente a sua visão sobre o combate à sarcopenia, aquela perda silenciosa e devastadora de massa muscular que atinge milhões de pessoas com o passar dos anos. Você já deve ter ouvido falar que a solução estaria em suplementos de magnésio, cápsulas caras e promessas rápidas, não é? Mas e se eu disser para você esquecer os suplementos de magnésio, porque existe um alimento poderoso, acessível e comprovado pela ciência que constrói músculos de verdade e ajuda a eliminar a sarcopenia? Permaneça comigo, porque em instantes você vai entender por que esse conhecimento pode ser o divisor de águas na sua vida. Antes de entrar nessa revelação, quero que você pense em algo. Quantas vezes você já sentiu suas pernas mais fracas, a força nas mãos diminuindo ou até uma dificuldade em realizar tarefas simples do dia a dia? Isso não é apenas envelhecimento natural. Essa é a sarcopenia agindo em silêncio, roubando sua independência pouco a pouco. O problema é que grande parte da indústria do bem-estar prefere vender soluções rápidas, pílulas chamativas, suplementos de magnésio e propagandas convincentes. Só que a verdade, que quase ninguém fala, é que muitos desses suplementos não entregam nem metade do que prometem. E pior, em alguns casos, podem até atrapalhar o processo de construção muscular se não forem usados corretamente. Agora, imagine que você pudesse ter acesso a um alimento capaz de reativar os sinais do seu corpo para reconstruir músculos, melhorar sua força e devolver a vitalidade que parecia perdida. Esse alimento existe, está muito mais perto do que você imagina, e ao longo desta conversa, vou te mostrar não apenas qual é, mas também como ele age no combate à sarcopenia. Mas antes de revelar, eu preciso que você entenda por que o magnésio, tão vendido como milagroso, não é a solução principal. Isso é fundamental para que você não caia em armadilhas e possa tomar decisões inteligentes para a sua saúde. Você já parou para se perguntar por que, mesmo tomando suplementos de magnésio, muitas pessoas continuam fracas, sem energia e sem conseguir construir músculos? A resposta está na base da biologia do corpo humano. O magnésio é importante, sim. Ele participa de centenas de reações no organismo. Mas sozinho, ele não é capaz de estimular a síntese de proteínas musculares de forma efetiva. É como ter um tijolo solto sem cimento. Você até tem material, mas não consegue levantar a parede. E é justamente aí que entra esse alimento poderoso, que funciona como o verdadeiro cimento que une tudo, permitindo que os músculos cresçam e a sarcopenia seja vencida. Deixe-me contar uma história rápida. Recentemente, atendi um paciente de 68 anos, ex-atleta, que vinha sofrendo com fraqueza intensa. Ele acreditava que a solução estava em cápsulas de magnésio, já que a propaganda dizia que isso traria energia e força. Mas os resultados não apareciam. Depois que incluímos esse alimento em sua rotina, em poucas semanas ele relatou sentir-se mais disposto, retomou suas caminhadas e até voltou a carregar sacolas de supermercado sem ajuda. É isso que eu quero para você. Não depender de promessas vazias, mas sim de algo real, concreto e eficaz. Agora, antes de revelar qual é esse alimento, eu quero que você perceba a gravidade da sarcopenia. Essa condição está diretamente ligada a quedas, fraturas, perda de autonomia e até aumento no risco de morte precoce. O problema é tão sério que muitos chamam a sarcopenia de epidemia invisível do envelhecimento. E você precisa estar preparado para combatê-la com estratégias que funcionam de verdade. O magnésio pode até ajudar em pontos específicos, mas não será ele o responsável por reconstruir seus músculos. O verdadeiro aliado é outro, e você vai descobrir qual é daqui a pouco. Enquanto isso, reflita comigo. Por que será que, em países onde esse alimento faz parte da dieta tradicional, os idosos mantêm-se fortes, ativos e independentes mesmo depois dos 70 ou 80 anos? Não é coincidência. É ciência aplicada na prática do dia a dia. É nutrição funcionando como verdadeira medicina preventiva. Eu sei que você deve estar curioso, talvez até ansioso para saber de uma vez por todas qual é esse alimento tão poderoso que supera os suplementos de magnésio no combate à sarcopenia. Mas é justamente essa curiosidade que vai te manter atento.
Porque não basta apenas saber o nome. Você precisa entender como ele age no organismo, de que forma ele deve ser consumido e quais combinações potencializam ainda mais seus efeitos. Essa é a diferença entre ter a informação pela metade e ter o poder completo nas mãos. E é exatamente isso que eu quero entregar a você agora. Conhecimento claro, fundamentado e capaz de transformar a sua saúde muscular. Então preste atenção, porque a partir deste momento, nós vamos mergulhar fundo nesse universo e desvendar o segredo por trás desse alimento que pode reconstruir sua força, eliminar a sarcopenia e devolver a vitalidade que você merece. Agora que você já entendeu por que os suplementos de magnésio não são a solução central no combate à sarcopenia, é hora de revelar o verdadeiro protagonista dessa história. O alimento que pode reconstruir músculos de forma natural, segura e eficaz é nada menos do que a proteína de alta qualidade, presente em alimentos simples, como os ovos. Sim, esse alimento comum, acessível e muitas vezes subestimado, contém a chave para a ativação da síntese proteica muscular. É através da proteína de qualidade, rica em aminoácidos essenciais como a leucina, que o corpo consegue acionar o gatilho da reconstrução muscular, algo que o magnésio, por si só, jamais poderia fazer. E aqui está um detalhe fascinante. A leucina, presente em abundância em ovos e outras fontes proteicas de alto valor biológico, funciona como um interruptor para o crescimento muscular. Imagine que os seus músculos são como uma lâmpada. Você pode ter a fiação perfeita, mas sem apertar o interruptor, a luz nunca vai acender. O magnésio até ajuda na condução elétrica, mas quem realmente acende a lâmpada é a leucina. É por isso que em estudos científicos recentes, a ingestão adequada de proteína tem se mostrado a estratégia mais eficaz contra a sarcopenia, superando qualquer suplemento isolado. Agora, pense comigo. Quantas pessoas gastam fortunas em cápsulas e comprimidos enquanto deixam de lado alimentos simples e completos como ovos, peixes e leguminosas? Essa inversão de prioridades é o que mantém muitos em um ciclo de frustração. E é justamente aí que está o poder dessa descoberta. Ela devolve a você o controle. Mostra que não é preciso depender de soluções milagrosas vendidas em frascos chamativos. Mas eu sei o que você pode estar se perguntando. Será que apenas comer ovos resolve tudo? A resposta é que não existe um único alimento capaz de, sozinho, resolver todos os problemas. O que existe é uma estratégia nutricional correta. Os ovos são um ponto de partida incrível porque fornecem proteína de altíssima qualidade, vitaminas e minerais que trabalham juntos para apoiar a saúde muscular. Quando aliados a outros alimentos ricos em proteína e a uma rotina mínima de atividade física, os resultados podem ser surpreendentes. Deixe-me abrir mais um loop aqui. Você sabia que até mesmo a forma como você distribui o consumo de proteína ao longo do dia influencia diretamente nos resultados? Isso porque o corpo não consegue utilizar toda a proteína de uma vez. Então, se você concentra tudo em uma refeição, desperdiça parte desse potencial. Mas quando você distribui em 3 ou 4 refeições, cada uma com uma boa quantidade de proteína, a síntese muscular acontece de forma mais constante e eficiente. Outro ponto crucial é a combinação de nutrientes. A proteína dos ovos, por exemplo, quando associada a carboidratos de boa qualidade, como batata doce ou arroz integral, potencializa ainda mais o efeito anabólico. É como se você desse combustível adicional para o músculo aproveitar cada aminoácido. E se acrescentarmos gorduras boas, como as do azeite de oliva ou do abacate, o corpo ganha suporte anti-inflamatório, reduzindo o desgaste e favorecendo a recuperação muscular. E aqui vai uma reflexão importante. Se a proteína é tão essencial, por que será que tantas pessoas ainda negligenciam o seu consumo diário? Parte da resposta está nos hábitos alimentares modernos, cheios de ultraprocessados, fast food e escolhas pobres em nutrientes. Outra parte está no medo injustificado de alguns alimentos, como os ovos, devido a mitos sobre colesterol. Mas a ciência já mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não apenas é seguro, como é altamente benéfico. Eu quero que você entenda que, ao priorizar alimentos ricos em proteína de qualidade,
Você não está apenas combatendo a sarcopenia. Você está investindo em energia, disposição, imunidade e até clareza mental. Afinal, a proteína também participa da formação de neurotransmissores, responsáveis pela comunicação entre as células do cérebro. E se você está pensando que já passou da idade para reconstruir músculos, aqui vai uma boa notícia: nunca é tarde. Estudos demonstram que mesmo idosos com mais de 80 anos, ao aumentar a ingestão de proteína e realizar exercícios leves, conseguem recuperar força e massa muscular. É como se o corpo tivesse um botão de renovação escondido, esperando apenas o estímulo correto para ser ativado. Agora, segure essa ideia. Se os ovos são uma das melhores fontes, será que existem outros alimentos que também podem ser aliados poderosos nesse processo? Em instantes, vou te revelar quais são esses alimentos estratégicos, como combiná-los e de que forma eles podem potencializar ainda mais o combate à sarcopenia. Então, agora que você já entendeu a importância dos ovos e da proteína de alta qualidade como a arma secreta contra a sarcopenia, é hora de ampliar essa visão e mostrar como esse conhecimento pode transformar sua saúde de maneira prática e definitiva. A verdade é que o combate à sarcopenia não depende apenas de um único alimento, mas de um conjunto de escolhas inteligentes que, somadas, formam uma estratégia vencedora. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça tem sua função, mas quando todas se encaixam, a imagem final é clara, forte e completa. Além dos ovos, alimentos como peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha e atum, por exemplo, oferecem não apenas proteína de alta qualidade, mas também compostos anti-inflamatórios que ajudam a proteger as fibras musculares contra o desgaste. As leguminosas como feijão, grão de bico e lentilha, apesar de não terem a mesma concentração de leucina, são excelentes quando combinadas com cereais, formando proteínas completas que também colaboram para manter seus músculos firmes. E não podemos esquecer das carnes magras e dos laticínios, que fornecem proteína, cálcio e vitamina D, essenciais para a saúde óssea e muscular. Imagine agora a seguinte cena: um idoso que sofria com dificuldades para subir escadas, sempre cansado e sem energia, começa a incluir ovos no café da manhã, uma porção de peixe no almoço e uma combinação de feijão com arroz no jantar. Em poucas semanas, ele percebe que já não precisa se apoiar tanto para levantar da cadeira e até mesmo voltou a passear no parque com mais confiança. Isso é a vida real, mostrando que a teoria científica pode se transformar em resultado palpável. E aqui está outro ponto vital. A sarcopenia não escolhe apenas os mais velhos. Pessoas a partir dos 40 anos já começam a sofrer perdas de massa muscular se não cuidarem da alimentação e da atividade física. Portanto, quanto antes você começar a agir, mais protegido estará contra esse processo silencioso. Essa é uma informação que poucos divulgam, porque não interessa à indústria vender algo que todos já têm à disposição na feira e no supermercado. Mas existe ainda uma questão. De que adianta consumir proteína de qualidade se o corpo não está preparado para aproveitá-la da melhor forma? É aqui que entram fatores como o sono de qualidade, a hidratação adequada e, principalmente, a prática de exercícios, mesmo que leves. O músculo precisa ser estimulado para que a proteína ingerida se transforme em força e vitalidade. É como abastecer um carro. Você pode colocar o melhor combustível do mundo, mas se não ligar o motor, ele não vai sair do lugar. E lembre-se de que estamos falando de saúde integral. Não se trata apenas de ter músculos mais firmes para parecer mais jovem, mas sim de preservar sua autonomia, reduzir o risco de quedas, manter o coração forte e até proteger o cérebro contra o declínio cognitivo. O alimento que constrói músculos e combate a sarcopenia vai muito além de estética. Ele é um investimento em anos de vida ativa, independente e feliz. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher entre gastar seu dinheiro todos os meses em suplementos de magnésio que pouco efeito trazem ou investir em uma cesta simples de alimentos de verdade, qual escolha faria? Essa é a reflexão que vai definir se você vai continuar preso às promessas de curto prazo ou se vai dar um passo concreto em direção à transformação da sua saúde. E para que esse conhecimento não se perca, você precisa agir.
Inclua já na sua rotina ovos, peixes, leguminosas e carnes magras. Distribua sua proteína ao longo do dia. Não deixe para concentrar tudo em uma única refeição. Movimente-se, nem que seja com caminhadas leves, exercícios de alongamento ou pequenas sessões de fortalecimento muscular. E, acima de tudo, entenda que a sarcopenia não precisa ser o destino inevitável do envelhecimento. Você tem nas mãos a chance de reverter esse processo. E agora eu quero encerrar essa conversa com um pedido especial. Se esse conteúdo trouxe valor para você, curta este vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que podem transformar a sua saúde. Deixe o seu comentário. Quero saber se você já faz uso regular desses alimentos ou se pretende incluir a partir de agora. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque juntos podemos criar uma corrente de saúde e vitalidade. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo que veja agora mesmo, porque ele complementa perfeitamente o que falamos hoje e pode abrir ainda mais a sua visão sobre como cuidar do corpo de maneira inteligente. Finalizamos aqui, e eu espero que você se sinta motivado e confiante para dar os próximos passos. A sarcopenia pode até ser silenciosa, mas o conhecimento certo é a voz que te guia de volta à força e à vitalidade.